Este vídeo está sendo gravado durante a noite de domingo, dia 19 de julho, por causa de um fato que aconteceu hoje. Esse vídeo não seria gravado, mas o Estado de São Paulo publicou uma matéria, depois reproduzida em diversos outros jornais, contra este canal e contra vários outros canais conservadores. Amanhã nós temos uma viagem, nós vamos nos unir à caravana do Instituto Plínio Correia de Oliveira, que, como nós temos mostrado aqui nesse canal, está percorrendo o Brasil em oração, rezando terços públicos porque a nossa fé é pública e nós a defendemos nas ruas de nosso país, contra o socialismo e pedindo a proteção de Nossa Senhora para as famílias nessa época de pandemia do coronavírus. Esses terços estão incomodando muitas pessoas. Nós hoje temos uma matéria que nós vamos analisar com cuidado, e ela cita um estudo, entre aspas, acadêmico, universitário, que, por viés ideológico, chega a criticar aqueles que criticam o socialismo, ou que falam do socialismo de forma depreciativa. Nós vamos ver isso neste vídeo. Mais do que isso, eles dizem também que nós, aqui deste canal, junto com diversos outros canais de direita e conservadores, temos uma tendência à teoria da conspiração. Se você acompanha esse canal, deve saber que nós, inclusive, tratamos desse tema, diferenciando a posição católica, esse canal é composto de católicos, a posição católica da conjuração anticristã, para os superficiais que, infelizmente, existem por toda parte, que aderem a qualquer tipo de conspiracionismo ou teoria da conspiração. Mas o que faz esse estudo que nós vamos analisar hoje é querer colocar tudo no mesmo balaio para desacreditar o movimento conservador e silenciar as vozes daqueles que, falando de fatos verdadeiros, portanto não tem nada de desinformação, falando de fatos verdadeiros, colocam em risco a hegemonia do pensamento de esquerda. Se você, por outro lado, ainda não se inscreveu no canal e não tem acompanhado esses vídeos, inscreva-se. Aqui embaixo há o botão de inscrição e do lado dele um pequeno sino para ser ativado, para que você possa receber as próximas publicações. Faça parte dessa reação de pessoas que não têm receio de enfrentar essa esquerda, que muitas vezes se disfarça até mesmo de argumentos universitários ou acadêmicos. E se você quer dar mais um passo e permitir que esse canal continue incomodando cada vez mais, seja membro do canal. Também do lado do botão de inscrição há um botão Seja Membro. Clicando nesse botão aparecerá um vídeo explicando como você pode ser parte ativa, atuante dessa ação nossa pelo Brasil. Vamos ver agora a matéria do Estado de São Paulo e depois o estudo, entre aspas, acadêmico, que essa matéria, veiculada depois em vários jornais, se baseia. Na tela está aparecendo agora a matéria do Estado de São Paulo. Religiosos formam rede de desinformação sobre Covid-19. No olho, líderes bolsonaristas minimizam pandemia e divulgam na internet histórias e curas mirabolantes da doença. Visualizações chegam a 11 milhões, aponta estudo. Tudo isso que ele está dizendo é colocar no mesmo balaio pessoas que dizem coisas diferentes, mas que têm uma coisa em comum, que eles querem atacar. Eles são de direita. Tudo nesse estudo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é o estudo no qual se baseia esse artigo do Estado de São Paulo, tudo nele é feito para desacreditar a direita e buscar fazer com que apenas o pensamento hegemônico da esquerda, a ditadura do pensamento único que nós temos tratado aqui em diversos vídeos, que essa ditadura continue a existir, que ninguém possa discordar da grande mídia. Inclusive isso está no estudo, nós vamos mostrar. Logo após a leitura desse artigo do Estado de São Paulo, nós vamos entrar nesse estudo. Portanto, aguente um pouco mais, não desligue ainda o vídeo. Eu sei que muitas pessoas gostam de ver apenas o começo e já acham que conhecem todo o tema, mas é importante nós sabermos como é que eles estão manipulando a opinião pública, porque isso é uma manipulação. Eles vão nos acusar agora de estarmos acusando eles de manipuladores e que isso seria uma teoria da conspiração. Mas nós vamos mostrar aqui exatamente a maneira como eles manipulam. Portanto, aguente um pouco mais. Vamos terminar já o artigo do Estado de São Paulo e entrar nesse estudo, entre aspas, acadêmico, imparcial, universitário. Vejam a parte do artigo do Estado de São Paulo que cita este canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Depois nós vamos ver também a citação original que está no estudo. Então está aqui o canal de inspiração católica do Instituto Plínio Correia de Oliveira, com vídeos que passam de 150 mil acessos. Na realidade tem vídeos aqui com mais de 1 milhão de acessos,
sugere que o vírus seria um grande laboratório social no qual a humanidade foi propositalmente metida. Este canal hoje vai mostrar uma verdadeira manobra de engenharia social, de guerra psicológica revolucionária, afirma no vídeo Frederico Viotti. A reportagem, ele disse que todas as opiniões que emite são fundamentadas em estudos, embora o canal não tenha viés acadêmico. Ele atribui a citação no estudo à nítida perseguição ao pensamento conservador. Vamos ver aqui o e-mail que nós recebemos e a resposta que nós demos a esse jornalista. Vejo que a maneira como ele trata da matéria, quando ele diz que nós afirmamos que o canal não tem o viés acadêmico, é um pouco na linha de causar no leitor a impressão que o canal, se não tem viés acadêmico, então ele fala as coisas sem fundamento científico ou técnico, quando na realidade nenhum jornal tem viés acadêmico, nem o Estado de São Paulo, nenhuma televisão tem viés acadêmico. O viés acadêmico deve ter o estudo acadêmico, o que não significa que o jornal possa por isso mentir, que o jornal possa por isso induzir o seu leitor a conclusões erradas, como nós temos mostrado que a grande imprensa várias vezes faz. E essa acusação que nós fazemos à grande imprensa é uma das que fundamentam a acusação deles contra este canal. Vamos então agora ver o e-mail que ele nos mandou e a resposta que nós mandamos para ele. Caros, estou produzindo uma reportagem com base em um estudo recente sobre desinformação na internet em tempos de coronavírus. O canal dos senhores é citado como exemplo de conteúdo que oferece teorias conspiratórias e informações equivocadas. Gostaria de comentários dos senhores a respeito. Podem fazer contato comigo o quanto antes, nesta sexta-feira? Segue o link para o supracitado estudo. Então ele envia o link, nós olhamos esse estudo e nós respondemos. Aqui está a resposta que nós enviamos para ele. Ele depois não entrou em contato conosco pelo telefone. Nós, na resposta, nós tínhamos colocado também o nosso telefone. Então nós começamos a resposta perguntando qual seria a informação equivocada ou a teoria conspiratória apresentada. Logo depois nós explicamos que temos vários estudos sobre o tema e colocamos 2 desses estudos disponíveis já para ele. Um deles já começa mostrando que há uma baldeação ideológica inadvertida a pretexto do coronavírus, portanto não nega a existência do coronavírus, mas como ele é usado para provocar uma baldeação ideológica, que nós temos visto hoje por toda parte, as pessoas estão mudando os seus hábitos. O segundo artigo mostra que há uma conjuração anticristã, que é muito diferente das teorias conspiratórias, algumas delas malucas, mas a conjuração anticristã é baseada inclusive no magistério da igreja. E depois todo mundo sabe, até do ponto de vista mais evidente, os socialistas, os partidos políticos, todos eles fazem as suas articulações, como nós fazemos a nossa. Aliás, aqui embaixo, na descrição do vídeo, há também o link para a Articulação Brasil. Depois visite esse link para ver se você pode fazer parte desse grupo de pessoas articuladas pelo Brasil. Bom, a Internacional Socialista foi o movimento articulado da esquerda que no mundo inteiro, fez ações coordenadas para tentar levar o mundo ao socialismo. Isso existe, está historicamente demonstrado. E por fatos e pela evidência de todos os dias, quando a pessoa liga a televisão e vê que em todos os canais, ou praticamente todos os canais, se fala a mesma linguagem. Uma linguagem que quer mudar uma civilização que era cristã por uma civilização neopagã. Agora vamos supor que ele não visse isso. Não estou dizendo do repórter, mas dessas pessoas que fizeram esse estudo. Isso se trata de uma opinião deles. É uma opinião que eles devem contestar, não tem dúvida. Mas não dizer que era uma desinformação, não dizer que era uma teoria conspiratória maluca, quando ela se baseia em evidências, como a Internacional Socialista, que eu acabei de dizer que era uma conspiração socialista para implantar o socialismo no mundo. Como existe uma conspiração, uma conjuração de forças que querem descristianizar o mundo baseado nas suas ideias. Todas essas mudanças, elas seguem uma mesma linha histórica. Aliás, eu também convido a lerem o livro Revolução e Contra-Revolução, jamais refutado do ponto de vista doutrinário por ninguém. Aqui embaixo vai estar o link para o download gratuito desse livro, para mostrar a sequência histórica dos fatos, desde a Revolução do Protestantismo e do Humanismo, passando pela Revolução Francesa, pelo comunismo, esse processo histórico de descristianização da sociedade. Lá está perfeitamente explicado esse processo e é um outro estudo
muito sério, muito fundamentado, doutrinário sobre a matéria. Portanto, nossas posições são todas doutrinárias. Se ele não concorda com ela, muito bem, nós vamos discutir doutrina, e a começar pela doutrina da igreja, que evidentemente essas pessoas não têm. Mas nós temos então que mostrar que existe uma doutrina, existem os fatos históricos que consolidam, que substanciam essa doutrina. Se ele tem uma opinião diferente, numa democracia, ele tem o direito de defender a opinião dele e de debater dentro de um certo nível acadêmico, dentro de um certo nível de respeito com aqueles com quem ele não concorda. O que ele não pode é querer dizer que essa opinião não tem direito de existir, porque ela coloca em risco a visão da imprensa e da hegemonia totalitária da esquerda. Continuando então o e-mail, nós dizemos, não há nenhuma informação superficial, todas são opiniões fundamentadas em estudos, em recortes de jornais. O que ocorre, e isso é facilmente percebido, é que há uma nítida perseguição do pensamento conservador em voga no Brasil, tentando desclassificá-lo sem responder os argumentos apresentados, ou mesmo sequer citá-los. O canal, embora não tenha nenhum viés acadêmico, fundamenta todas as suas posições. Se alguém não concorda com as conclusões, é livre para debatê-las, mas não para silenciar uma opinião com a qual não concorda, ao menos enquanto estivermos em uma democracia no Brasil. E ao final deste e-mail nós colocamos o telefone para contato. Ele não entrou em contato. E ele omitiu o que esse canal disse, que fundamenta todas as suas posições em estudos doutrinários que inclusive foram mandados para ele e que jamais, até agora, foram refutados, inclusive porque os dados que estão nesse estudo são públicos e foram publicados também pelos jornais, os jornais que ele faz parte, como o Estado de São Paulo e outros jornais do Brasil ou internacionais. De maneira que esses dados que estão nesses estudos, que fundamentam a posição desse instituto, são todos dados reais, comprovados e publicados pela própria imprensa. E é por isso que nós sempre fazemos questão de ler recortes de jornais aqui. Alguns, às vezes, reclamam, mas por que vocês estão lendo o jornal da Foice de São Paulo? Porque é assim que o público hoje está chamando esses jornais da grande imprensa. Nós lemos porque quando eles dizem que as matérias são falsas, nós mostramos que eles também publicaram. Portanto, as matérias são verdadeiras e são incontestes, tanto por eles da esquerda, como por nós que fomos atrás desses dados. Vamos buscar as fontes originais. Mas quando ele publica o artigo dele, ele omite, na frase de que não há viés acadêmico nesse canal, o que induz muitos, porque isso de fato é assim, muitos ficam com a impressão, então já o canal não tem fundamento técnico, não tem fundamento científico. Ele induz as pessoas a isso, ele faz de propósito, a omitir a frase que estava junto a essa frase, que esse canal não tem viés acadêmico, mas fundamenta todas as suas posições em estudos de doutrina que foram mandados para ele. Isso ele omitiu de propósito. E nós estamos vendo como a esquerda e como os jornais usam as palavras, sem alterar muitas vezes as palavras, mas usam essas palavras para induzir o leitor a uma conclusão diferente daquela que ele chegaria se tivesse acesso ao texto completo. Vamos agora ver o estudo na qual esse articulista se baseou para fazer o seu artigo. Essa é a capa Ciência Contaminada, analisando o contágio de desinformação sobre o coronavírus via YouTube. Logo depois, então, diz sobre o projeto Democracia Infectada. O projeto acompanha a liberdade de expressão e dinâmicas democráticas em ambientes digitais. Ciência Contaminada, de maio de 2020, é o primeiro de uma série de estudos e analisa o uso do YouTube para a disseminação de desinformação na internet. Ocorre que, como todos os estudos sociais, infelizmente, eles são carregados de viés ideológicos. Eles já tinham uma premissa, eles já tinham um objetivo. Esse objetivo era mostrar que essa posição conservadora era uma desinformação. E para isso eles foram pegando todo o conjunto da, entre aspas, YouTube esfera, se se pode dizer assim, porque o projeto deles é sobre o YouTube, todo o conjunto desses youtubers de direita, baseado nessa premissa que eles queriam provar. E vejam o viés até mesmo na escolha do nome deles. Democracia infectada, ciência contaminada. Eles depois vão acusar os youtubers de direita de usarem nomes como esses. Isso vai ser um dos indícios que eles vão levantar para mostrar que é uma espécie de rede de pessoas
que têm uma doutrina conspiracionista, uma doutrina fora da realidade, que usa palavras sensacionalistas para tentar definir aquilo que defendem, que é isso que eles acabaram de fazer. Mas mais do que isso, eles, desde o primeiro momento, como está claro nesse estudo, já tinham um objetivo. E esse objetivo eles foram buscar nos fatos. Eles não tiraram dos fatos uma conclusão, eles tiraram de uma conclusão os fatos. E aqui entra um dos problemas acadêmicos das ciências sociais. E eu posso dizer isso porque eu também sou formado em ciência política, como está no e-mail que eu mandei para aquele jornalista. Mas tem mais. Vejam as organizações realizadoras, a primeira delas chama LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Quem é que usa hoje em dia essa palavra contra o autoritarismo? São aqueles que querem impor um pensamento único, que não aceitam mais o debate democrático das ideias. Nós bem sabemos, todos que acompanham esse canal conhecem bem esse termo, como ele está sendo deturpado hoje em dia e por quem. Aqui fica também claro qual é o objetivo estatutário, se é que eles têm um estatuto, dessa organização anti-autoritarismo. E em nome da liberdade, que no fundo quer cercear a liberdade. Mas nós vamos ver mais durante esse estudo. Aqui está o resumo deles. Há uma onda de investidas contra fontes de informação. A Organização Mundial da Saúde, OMS, logo reconheceu a existência de uma infodemia, resultante de surto de informações falsas ou de baixa qualidade. Isso nós temos visto. Contaminando o debate público. A desinformação fere justamente o ponto central do funcionamento democrático, a esfera pública, os espaços onde se desenvolvem fluxos informacionais, mobilização e consenso político. Vejam que a própria palavra consenso político que está colocada aqui não foi colocada por acaso. Ela faz parte de um sistema que se desenvolveu ao longo da história, pós-Revolução Francesa, um sistema democrático representativo, liberal no sentido filosófico do termo, que é um liberalismo ruim, contra o qual, aliás, nós denunciamos nesse canal, e que acha que a única solução para os problemas públicos é o consenso político. Aqui já há uma primeira abordagem daquilo que eles defendem, que é uma opinião que eles têm, que eles estão dando como uma premissa. Vejam o viés ideológico que há nesse estudo, entre aspas, acadêmico, que deveria ser imparcial. Ele já parte de um pressuposto. A premissa aqui significa pressuposto, algo prévio que ele já tem na cabeça dele como uma espécie de verdade. E disso resulta um estudo acadêmico. Ou seja, ele não está partindo dos fatos, ele não está partindo da situação concreta do mundo, que coloca em risco a própria democracia liberal como ela existiu. Porque o mundo atual não é o mundo de 50 anos atrás. E eles continuam com uma espécie de discurso como se não tivesse ocorrido as transformações sociais que ocorreram. Transformações tão profundas que esse discurso deles, inclusive, é fora da realidade. É por isso que já a esquerda não consegue mais chegar junto ao povo. Simplesmente as pessoas não pensam como eles pensam. Eles têm premissas que eles acham que são absolutas e querem impor a toda a sociedade como elas devem continuar existindo, apesar do mundo ter mudado como ele mudou. E aqui, portanto, já há mais um erro metodológico, científico, se preferirem, do ponto de vista das ciências sociais, do estudo que eles estão fazendo. E que vai levar eles depois a achar que porque esses canais de direita não estão buscando um consenso político deles, esse consenso que eles querem defender a todo custo, eles são, portanto, perigosos para a democracia. Esse é, no fundo, o que está por trás disso que eles estão dizendo. Vamos continuar, então, o estudo. Nós não vamos ler todos os pontos. Eles falam de organizações que não nos interessam, são pessoas que defendem coisas secundárias e que eles misturam com questões ideológicas. Nós vamos pegar os pontos ideológicos que são os mais graves. Então diz aqui num dos pontos: é comum que autoridades não científicas se valham de suas posições hierárquicas dentro de sua rede religiosa, por exemplo, para questionar orientações do sistema de peritos. Adivinhem qual é? Mídia, primeiro ponto. Universidades, organizações internacionais, agências especializadas e respaldarem teorias conspiratórias. Ou seja, aqueles que desafiam o sistema de peritos, entre eles a mídia, que dá voz aos peritos de organizações internacionais, como se elas estivessem no auge da sua credibilidade
e novamente como se o mundo não tivesse mudado. E essas organizações hoje já não são e não têm o prestígio que tinham antigamente. A OMS, inclusive, foi acusada pela própria imprensa, por organismos internacionais os mais variados e das mais variadas tendências ideológicas, de ter retardado o aviso da pandemia por causa da China. Isso é fato noticiado na imprensa. Os Estados Unidos agora, inclusive, romperam com a OMS por causa de tudo isso que ela tem feito. Esses articulistas, esses estudiosos acadêmicos, parece que vivem ainda no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que houve uma espécie de ajeitamento, de arranjamento de forças. Infelizmente, os aliados entregaram para a Rússia boa parte da Europa, por causa dos compromissos de Yalta. Yalta foi uma reunião que foi feita, e que depois, no curso disso, nasceu a ONU. A ONU veio substituir a Liga das Nações, que não tinha dado certo no período entre guerras. Depois surgiu a ONU. Tudo isso, todo esse mundo, hoje, já ficou muito para trás. E eles, por causa de um viés ideológico, que querem, que gostam e que aceitam e que tomam como premissa, como uma espécie de dogmatismo, esse mundo, eles não percebem que tudo isso já mudou. Quer dizer, criticar essas organizações internacionais, baseados em fatos verdadeiros, por acaso agora é proibido, eles não ousariam dizer isso de forma clara, mas eles ousam atacar aqueles que atacam essas organizações. Portanto, eles saem em defesa dessas organizações que caminhavam sim para um globalismo, que caminhavam sim para uma república universal, que eles aqui querem dizer que era uma teoria da conspiração. Tanto não é uma teoria que eles, que não tem nada a ver com a ONU quando ela foi criada, entretanto, hoje, 70 anos depois, defendem a ONU com unhas e dentes, defendem a OMS e todas essas organizações e todo esse sistema de perito, inclusive a mídia. Por que eles fazem isso, se eles não participam dessa mesma mentalidade que caminhava assim para uma república universal na linha da quebra das fronteiras, como foi a Europa Unida? A Europa Unida não é um projeto que nasceu como um cogumelo do nada, ele nasceu de um projeto de ideias, de um conjunto de ideias que queria cada vez mais levar o mundo para um estado supranacional. A ONU é um estado internacional, entre nações. O presidente Bolsonaro, inclusive, no discurso que ele fez da ONU, do ano passado, lembrou muito isso. A ONU deve ser e continuar a ser apenas uma organização internacional. Essa tendência de criar tribunais penais internacionais que têm jurisdição supranacional vai na mesma linha do que foi a Comunidade Europeia, que começou com uma união de fronteiras, passando por uma união monetária, caminhando cada vez mais para criar um exército único. Tudo isso, aliás, ficou para trás, porque esse mundo foi acabando. A Inglaterra fez o seu Brexit, que certamente eles vão jogar a culpa na desinformação, como se as pessoas não pudessem ser contra esse projeto lindo, utópico, da união de todos os países sem fronteiras. Esse projeto, que é o projeto da globalização ateia, materialista, laica, é aquilo que está por trás também desse estudo. É o viés ideológico. Portanto, é uma opinião que eles têm. Não é um estudo acadêmico, é uma defesa de uma tese opinativa, que eles querem passar como se fosse uma espécie de estudo científico. Mais um erro metodológico desse estudo. Mas tem mais. Movimentos conspiratórios ganham influência utilizando a internet, principalmente pelo crescimento de redes que negam consensos científicos. Consensos científicos, eu já vou falar sobre isso. Nelas, a desinformação prospera com pouca contestação. Entre elas, encontram-se movimentos como o do terraplanismo, negacionismo climático, movimentos anti-vacinação e teorias conspiratórias que atribuem a complôs da indústria farmacêutica a causa da epidemia ao redor do mundo. Evidentemente, é ridículo imaginar que o problema aqui é um problema econômico. Isso é evidentemente ridículo, eles colocam junto do terraplanismo, do negacionismo climático e daqueles que alertam para esse problema de descristianização do Ocidente. Eles colocam tudo no mesmo balaio. Agora, consenso científico. Para aquele que faz ciência social, que já leu certamente tantos livros, como o de Thomas Kuhn, que era um deles, que vai mostrando naquele livro famoso que todo estudante, até das ciências exatas hoje, lê. Parece que esses estudiosos esqueceram disso. Chama A Estrutura das Revoluções Científicas. É um livro que eu não aconselho a ler, mas também não desaconselho a ler para quem é das ciências sociais. Ele vai mostrar como o consenso científico
foi passando por paradigmas, e um consenso científico era superado por um outro consenso científico. Aliás, hoje é o que nós mais vemos, quando alguém diz que ovo faz bem para a saúde, passa um ano e dizem que ovo faz mal para a saúde. Ou dizem que a margarina faz bem, ou a margarina faz mal, a manteiga faz bem. Cada hora, o consenso dos especialistas desacredita os próprios especialistas. Não é porque existem revoluções na ciência que a verdade muda. O Sol nunca deixou de fazer aquilo que ele continua fazendo até hoje. Esse é um ponto muito importante, aliás, para desmascarar todos os relativistas. O Sol sempre fez aquilo que ele continua fazendo. As leis naturais, elas devem ser explicitadas. E a verdade, portanto, estava lá e sempre estará da mesma maneira. Entretanto, a ciência, pelas suas limitações, forma consensos. E depois esses consensos são superados por outros consensos. Querer agora dogmatizar um consenso científico é querer transformar a ciência em religião. É o que esses especialistas, o que esses estudiosos estão falando, como se não fosse lícito alguém ser contra um consenso científico baseado em fatos. Nós estamos falando sempre em baseado em fatos por quê? Porque é como nós vamos mostrar o viés ideológico desse artigo deles, desse estudo acadêmico deles, baseado em mentira. Porque ele acusa as pessoas de fazerem o que elas não estão fazendo, na medida que eles não refutam os argumentos e ficam só usando dessa espécie de linguagem acadêmica para tentar desacreditar o movimento conservador no Brasil. Que há pessoas que possam espalhar fake news, não há a menor dúvida que as principais pessoas que espalham fake news no Brasil hoje são da esquerda, são a imprensa. A imprensa, do começo ao fim, hoje em dia, faz indução, ela está sempre induzindo os leitores. Basta ver o exemplo que eu acabei de dar no começo desse vídeo. E assim eles fazem para todas as notícias. Ler o jornal hoje é uma aventura. A pessoa tem que ler o jornal tentando decifrar qual é a indução que ela está sendo levada, porque o jornal faz isso. E isso é o que o jornal faz, o que esses especialistas estão fazendo com esse estudo acadêmico. Mas tem mais. Agora vem um ponto importante, que eles definem aquilo que eles estão chamando de desinformação. Desinformação eles usam no lugar de fake news. Desinformação não precisa ser falsa, fake, nem precisa ser notícia, news. A desinformação é o estado gerado nos receptores, que é enganoso, podendo ser falso ou contrário a consensos científicos, distorcido ou descontextualizado. Estamos particularmente interessados no descrédito às instituições científicas e às instituições democráticas, marcando uma ofensiva contra o chamado sistema de peritos. Nós já vimos aqui quem eles consideram os peritos. Então nós temos aqui que a desinformação é exatamente isso que eles estão fazendo, porque eles estão induzindo a uma conclusão errada, baseado numa espécie de análise em que eles, por um viés ideológico, partem de uma premissa que eles estão dando como verdadeira. E eles vão analisando e tentando juntar os fatos para provar essa premissa que eles têm, usando para isso esse conjunto de sistema que eles criaram para si, que eles estão dando como verdade inconteste, como se fosse quase uma religião dogmática. A partir disso, dessa premissa, desse sistema na qual eles se inserem, eles começam a analisar aqueles que discordam desse sistema, que eles estão chamando agora de sistema de peritos. Isso não é um estudo acadêmico, isso é um manifesto daqueles que não concordam com a direita, que está desmascarando esse sistema, que está desmascarando que existe por trás daquilo que a pessoa se acostumou, porque nasceu nela. Durkheim, quem gosta de ciências sociais, esses estudiosos tanto sabem disso, Durkheim, que era um sociólogo, dizia que a pessoa tem muita dificuldade em perceber os erros da época em que ela vive, porque ela nasceu naqueles erros. Nós nascemos num mundo revolucionário, como explica Dr. Plínio Corrêa de Oliveira no livro Revolução e Contra-Revolução, que está, inclusive, no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para download gratuito. A pessoa se acostuma, porque ela criou-se nesse sistema revolucionário, assim como eles que estão defendendo esse sistema de peritos, como se esse mundo que eles defendem não pudesse ser contestado com fatos verdadeiros, que é o que esse canal sempre fez. Eles depois analisam alguns canais de direita. Um deles é o canal Questione-se. Olha, vejam bem esse parágrafo. O tom crítico do canal muda drasticamente quando trata de Bolsonaro ou Trump. Esses líderes são tratados como arautos da verdade, que combatem complôs globais, a despeito do esforço de jornalistas
ou do gado, termo que usam para designar a massa manipulável que se opõe aos dois presidentes. Eles estão pegando uma opinião desse canal, que no caso defende o presidente Trump e o presidente Bolsonaro, critica os jornalistas e chama de gado os oponentes, como se a esquerda não fizesse exatamente a mesma coisa do lado dela. Se fosse um estudo científico, ele deveria começar analisando a polarização, que explica em grande parte essa atitude muitas vezes aparentemente de torcida. Aqui no caso, não interessa esse parágrafo, porque se eles acham que o Trump e o Bolsonaro estão falando a verdade, eles têm direito a expressar essa opinião deles na rede social, como esse estudo tem o direito de contestar a veracidade dessas informações. Mas esse parágrafo é puramente ideológico, porque o argumento é, eles defendem Trump e Bolsonaro, atacam o jornalista e chamam de gado os oponentes. Isso não é argumento científico, isso é posição ideológica, é posição opinativa. Esse parágrafo não cabe no estudo científico. Eles teriam que mostrar aquilo que diz o canal que é verdade ou aquilo que diz o canal que é mentira. Como eles não fazem isso, o estudo deles não é um estudo científico, é um panfleto de manifesto ideológico. Depois eles analisam um vídeo, o canal do Silas Malafaia. Pontos chaves do discurso, as palavras é esquerdopata em letras garrafais. Basta olhar, está logo embaixo dele, está escrito é esquerdopata em letras maiúsculas, não em letras garrafais. Isso é uma opinião desse estudo que quer sempre se apresentar como científico. Depois, vergonhoso é a palavra que eles também não gostam, né? Vergonhoso o que a imprensa brasileira tem feito contra Bolsonaro. Então aparece o título do vídeo. Entretanto, é exatamente aquilo que eles fizeram quando chamaram, deixa eu pegar aqui a palavra exata que eles usaram, democracia infectada, ciência contaminada. Se eles acusam aquele canal de fazer sensacionalismo e desinformar por causa dessas palavras, porque se eles não acusam disso, não tem sentido colocar isso no estudo, só quebra o lado científico do estudo, mostra que é um panfleto político. Se eles então acham que aquelas palavras são sensacionalistas e desinformam, da mesma maneira é essa que eles usam. Por que 2 pesos e 2 medidas? Por que eles podem usar as palavras dessa maneira e os outros não podem? Eles aqui no estudo criticam também quando a pessoa coloca urgente, que nós colocamos no vídeo aqui do Instituto, porque é o sensacionalismo. Na realidade, é para chamar a atenção. Nós queremos que as pessoas tenham acesso ao argumento como eles querem. Para isso que eles usam essas palavras. Democracia infectada é uma palavra que atrai a pessoa. Ciência contaminada, qual é a contaminação? Gera uma questão. Isso é marketing. Todo mundo faz isso, não é conspiração, não é simplesmente sensacionalismo no sentido que eles estão dando. Mas tem mais. E aqui eles começam a se desmascarar mais ainda. A recorrente uso de palavras como socialismo ou comunismo em contextos depreciativos, alegando formas de manipulação de população ou acusando elementos de um plano mestre de origem chinesa. Elabora-se a teoria de que há um complô global contra o modo de vida ocidental e cristão. Os produtores dos vídeos não poupam recursos. O canal retratado, com nome muito mais sóbrio que o da Rede de Teorias Conspiratórias, Instituto Plínio Correia de Oliveira, propaga justamente as mesmas teorias. Os vídeos acumulam centenas de milhares de visualizações. Vale notar também que não se poupa recursos de produção. Ícone religioso no fundo, livros, quadros, estantes e um apresentador vestido de terno, com broche e bem arrumado. Muito obrigado, agradeço muito o elogio no que diz respeito ao fato de eu estar bem arrumado. Esse estúdio, ali está a imagem de Nossa Senhora, aqui está uma estante de livros, é o local onde está o meu computador. Simplesmente eu não sei usar até hoje, ou eu vou começar a aprender o vídeo de celular. Eu uso na frente do meu computador. Consegui recentemente umas luzes para deixar mais iluminado esse, entre aspas, estúdio. Mas vejam o que ele diz. Então, há recorrente uso de palavras como socialismo ou comunismo em contextos depreciativos. Será possível que nós chegamos a um tal grau de panfletagem política que a pessoa acha absurdo ou coloca no estudo científico como se fosse estranho alguém citar essas palavras em sentido depreciativo? Jornalista do Estado de São Paulo, você leu esse estudo? Você percebe o grau de panfletagem ideológica para uma pessoa poder dizer isso no estudo científico? Como é que alguém
poderia falar mal do socialismo? É quase isso que eles estão dizendo? Como é que pode alguém desinformar o público ao criticar o socialismo? Socialismo é a ditadura do proletariado, matou 100 milhões de pessoas no mundo. Por que alguém vai usar isso em contexto depreciativo? Nós temos aqui um vídeo, inclusive, sobre o Holodomor. Vejam o vídeo sobre o Holodomor, a fome e a miséria na Ucrânia, a quantidade de pessoas que morreram por causa do regime do igualitarismo implantado à força pela ditadura do proletariado. Quem diria, né, que alguém vai usar essas palavras em sentido depreciativo? Vejam o viés ideológico tão patente nesse estudo, entre aspas, científico, tão patente. Depois eles falam do complô, nós mostramos os fatos, nós temos dados nesses vídeos todos, nós temos mostrado as histórias que estão por trás desses dados, nós temos mostrado o processo histórico. Recentemente inauguramos uma série de aulas sobre a Revolução Francesa. Aliás, vejam essas aulas, inscrevam-se no canal para não perder nenhum desses vídeos. Essa inscrição é gratuita aqui embaixo, coloquem do lado o sininho para poder receber a notificação. Todas as vezes são vídeos fundamentados em dados históricos, em dados científicos, em dados factuais. O canal não traz nenhuma falsa acusação. E esse estudo, entre aspas, científico, não mostra nenhum dado de falsidade. Nenhum, em nenhum canal. Em nenhum momento ele diz, o canal tal falou tal coisa, que é evidentemente uma mentira por tal e tal fato. Ele não faz isso. Ele parte do pressuposto que o sistema que ele defende é uma espécie de verdade dogmática e acusa todos os outros. O complô global que eles falam é o processo revolucionário de descristianização da sociedade, que todo mundo que segue esse canal vê todos os dias. Basta pedir para qualquer pessoa mais velha contar como era a sociedade há 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás, para ver que nós estamos diante de um processo de descristianização que usa, sobretudo, duas paixões humanas, o orgulho e a sensualidade. Isso é real e basta a pessoa ter um mínimo de boa-fé para poder ver, seja nos dados da história, seja no argumento doutrinário que é dado, a veracidade do argumento. Entretanto, esse estudo científico não faz nada disso. Ele joga as acusações e não prova absolutamente nada. Então depois ele coloca a foto aqui do estúdio, vamos passar, está passando aqui a foto do estúdio. Antes disso ele coloca a foto desse vídeo, que é o vídeo que eles estão furiosos. Quem não assistiu o vídeo, aliás, também ele está aqui no canal, basta procurar pelo título. Então eles chegam à conclusão, eles dizem que de um lado há o objetivo econômico de se monetizar o sensacionalismo, de outro, conteúdo conspiratório, geopolítico e religioso. Trabalha-se noções de antagonismo cultural, em que valores nacionais, cristãos e morais vêm sendo alvejados num plano específico de dominação desencadeado pela China. Isso é uma superficialidade de quem simplesmente não viu nenhum vídeo deste canal, pelo menos deste canal. Com vistas a fomentar um modo de vida comunista, socialista ou moralmente depravado sob diversos aspectos. Esses valores são colocados nos vídeos como antagônicos aos valores próprios da moral, religião cristã, nação e capitalismo. Em ambos os casos, evidenciamos a rejeição do sistema de peritos, composto por instituições especializadas na produção e disseminação do conhecimento técnico. Bom, aqui nós estamos vendo um ponto diferente. Eles estão dizendo que existe um sistema que eles chamam de difusão do conhecimento técnico, mas que no fundo eles dizem mais do que isso. Vejam bem, especializadas na produção e na disseminação desse conhecimento. O conhecimento técnico é aquele que deve ser passado pela mídia para toda a sociedade, traduzido nos termos políticos, saúde, econômicos, sociais e assim por diante. No fundo, há uma espécie de central oficial. E esses canais estão rompendo essa central oficial, segundo eles, com desinformação. Em nenhum momento mostraram a desinformação. Pelo menos não no sentido que nós estamos usando aqui no nosso canal. E assim continuam. Atacam com frequência a imprensa, órgãos públicos, universidades, institutos independentes de pesquisa e mesmo organizações internacionais, visando a lançá-los no descrédito. Frase como dados que a imprensa não mostra, citar especialistas em tom de ironia, a imprensa não merece o seu crédito ou mesmo a atribuição de um ser antagônico indefinido como eles. São formulações de uso corrente nesses vídeos. Os eles aqui, nós estamos sempre falando desses que fizeram esse estudo, entre 10 aspas, científico. Isso é um panfleto ideológico. E ficou claro nesse vídeo que eles, no fundo, não aceitam a posição de direita. Este canal, como aqueles que acompanham
sabem perfeitamente disso, traz informações e doutrinas seguras. Esses acusadores não foram capazes de apontar absolutamente nada. Eles fazem uma espécie de cortina de fumaça para levar ao descrédito e quererem se apresentar de forma sensacionalistas como os autores ou os arautos da defesa da democracia, que é essa democracia que existe aí, uma democracia cheia de problemas, que a própria esquerda, dos mais radicais, não quer que continue a existir, e que nós, conservadores, queremos corrigi-la. A democracia, enquanto forma de governo, é uma das 3 formas legítimas, mas não essa democracia que nós estamos vivendo, que nasceu da Revolução Francesa. Esse processo histórico que foi criando esse sistema, da qual eles fazem parte, e se eles, novamente, são esses que escreveram, senão vão dizer que eu estou falando, não sei, de extraterrestres, é preciso deixar bastante claro, eles, no fundo, defendem o sistema que nós combatemos. E por isso que nossas posições são contraditórias, as deles. E são contraditórias e contrárias, baseadas em evidências, em análises sérias e em doutrina. Se você gostou desse vídeo e gostou de ver desmascarado um estudo falso, panfletário, ideológico, que jamais deveria ter sido produzido e publicado por nenhuma universidade séria, e muito menos pelo Estado de São Paulo, enquanto veículo de comunicação que se preza ou diz se prezar por querer dar informações corretas, apartidárias, é tudo completamente falso. Como dizem eles aqui, nós de fato criticamos a imprensa. A imprensa no Brasil não tem nada de apartidária. Enquanto nós pudermos, nós vamos criticá-las. Enquanto houver democracia, que eles dizem defender, mas que no fundo eles querem acabar com ela, porque eles são adeptos do pensamento único, enquanto houver democracia no Brasil, nós vamos continuar a denunciar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe também entre seus amigos, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça parte também do canal, seja membro dele, para colaborar com essas iniciativas, para que nós possamos ir mais longe e aumentar essas denúncias. Eu estou terminando esse vídeo já no dia 20, segunda-feira, quando ele vai ser publicado. Ele tem mais de 40 minutos de duração, é um dos vídeos mais longos que nós fizemos, mas era importante desmascarar tudo isso. Daqui eu vou ter que preparar a mala, como eu disse no começo do vídeo, nós estamos indo para Campos, a caravana está lá, e hoje, segunda-feira, às 5 horas, haverá o terço público contra o socialismo e contra o coronavírus em Campos. Vai ser colocada a informação do terço, pelo menos eu espero que funcione, na aba Comunidade. A pessoa entrando na página do Instituto no YouTube, uma das abas é Comunidade. E lá nós vamos anunciar o local do terço, que também será transmitido ao vivo, segundo nós esperamos, aqui neste canal hoje, segunda-feira, dia 20, às 5 horas da tarde. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.